Fala nação, hoje vamos falar de polêmicas envolvendo animes. Lembrando que nem sempre a polêmica quer dizer que o anime está errado, mas às vezes só as pessoas ao redor que polemizaram alguma coisa mesmo, que não deixa de ser polêmica. Na realidade isso é que é a polêmica de fato. E eu quero agradecer a você que já está inscrito aqui no Animorever, muito obrigado por ter se inscrevido. Eu sei que muitas pessoas têm visto vários vídeos meus e não tinham se inscrito e agora estão se inscrevendo, então muito obrigado. Se você não inscreveu ainda, inscreva-se aí para fazer parte dessa bagaça. Lembrando também que eu tô fazendo uns vídeos bem legais lá no meu outro canal, inclusive eu fiz um vídeo abrindo essa placa linda e maravilhosa aqui do outro canal, usando fogo, usando serra elétrica. Corre na descrição, vai lá, conheça o Fred Vlogs TV, inscreva-se também se você já tá nesse canal e não conhece o outro. E um outro detalhe, eu vou falar de animes tradicionais, não vou falar de hentai, nem animes mais 18, porque esse tipo de anime tem estupro, tem pedofilia, tem todo tipo de coisa, porque é mais 18 e é hentai. Aqui eu vou falar de animes que são comuns, tradicionais e que ainda assim geraram muita polêmica, bora lá. Vamos nessa! E pra começar, vamos logo com um grande clássico. Vamos para Sailor Moon, mais especificamente Sailor Moon S. Essa polêmica se deu porque na versão original havia um relacionamento entre duas Sailor. Isso acabou sendo uma forte polêmica no Japão, principalmente porque não era apenas um namoro. A Sailor Urano e a Sailor Netuno tinham um relacionamento sólido, mano, estável. Elas viviam juntas na mesma casa, inclusive. E isso é que gerou toda essa polêmica. Mas no Japão, como a galera é esperta, aos poucos eles foram aceitando, aos poucos eles foram se adaptando e agiram normalmente com o tempo. Ainda bem. Mas nos Estados Unidos foi bem diferente, nação. Para que o anime pudesse ser transmitido, houve uma censura gigantesca na trama. Ao invés das duas viverem juntas como parceiras, passaram a viver juntas como primas, deixaram indícios que elas eram primas, que estavam vivendo juntas e tudo mais, excluindo esse relacionamento lésbico do anime como uma forma de censura, cara, evitando assim mais polêmicas na terra do tio Sam. O próximo anime também tem polêmicas que as pessoas criaram ao redor do homossexualismo e tudo mais, mas a pegada aqui é um pouco mais intensa. A maior polêmica envolve pedofilia, mas vamos por partes. Eu estou falando de Sakura Card Captors, que inclusive é um anime bem legal. É verdade. A primeira polêmica veio à tona quando a amiguinha da Sakura, a Tomoyo, demonstrava um amor que ia além da amizade, como se a Tomoyo fosse afim da Sakura, tá ligado? E o mesmo acontecia também entre dois garotos, indícios ali de relacionamento homossexual entre o Yukito e o Touya. No entanto, até aí eram apenas indícios, nada concreto e revelado pelo anime, eram apenas nuances ali no ar. Mas a situação pesada mesmo veio de outro casal, e aí sim gerou uma grande polêmica, tanto que houve censura, nós vamos comentar aqui. Eu falo do caso de amor entre uma garota de 10 anos e o seu professor de aproximadamente 30 anos de idade. Que coisa absurda. Sim, nação, aconteceu isso, acredite se quiser. Principalmente pelo fato de ser um anime infantil, isso se torna ainda mais pesado. Na animação, na série, aparentava ser apenas um amor platônico de aluna para o professor, o que é algo bem comum. A garotinha tá ali entrando na sua puberdade, na pré-adolescência, então ela acaba tendo um amor platônico com o professor. O mesmo acontece com um garoto que tem um amor platônico por uma professora, é algo relativamente comum que na animação foi o que aconteceu devido à censura. Mas no mangá, na história original, era um pouquinho diferente. A garotinha Rika e o professor Terada eram noivos. Esse cocô humano, essa ameba humana. Tem condições? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Só aí dá pra ter uma noção do quanto Sakura Card Captors gerou bastante polêmica, já que isso realmente é uma pedofilia no maior extremo da palavra. É uma garota de 10 anos que estava noiva de um cara de 30. E como eu já citei, principalmente por se tratar de um anime infantil, isso poderia, talvez, para garotinhas que estavam assistindo o anime, pensar: ah, não tem problema, o que tem? E isso é um problema que não é bem assim. 10 anos com 30 é um pouquinho demais, um pouquinho. Enfim, não sei, comente abaixo a sua opinião. Vai lá, vai nos comentários e fala o que você achou disso. É lamentável. A próxima polêmica que eu vou citar aqui envolveu sim grande parte do mundo, mas eu quero citar especificamente o Brasil, porque eu vivi essa polêmica. Senti na pele, mano. Essa aqui, ó. Eu falo de Yu-Gi-Oh! E as cartas demoníacas. Em 2003, mano, foi o auge do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, que passava em TV aberta e tudo mais. Nessa época
época eu tinha 14 anos. E havia um programa de TV chamado Boa Noite Brasil, que tinha um apresentador chamado Gilberto Barros, que amava falar sobre coisas sobrenaturais e como espíritos demoníacos estão mudando a mente de todos. É um negócio meio cabuloso, é meio tenso. Eu lembro do programa dele, era pesado nesse nível. Só pra vocês terem ideia, ele dedicou um programa inteiro dele só pra falar de Yu-Gi-Oh! E dessas cartas demoníacas que estavam invadindo os lares. Nada a ver, irmão. Ele incentivava todos os pais a queimarem, tirarem isso de suas casas porque era demoníaco, atraía demônios e espíritos malignos e coisas ruins e tudo mais. E isso para os religiosos, obviamente, foi ainda mais forte. Tanto que eles pediram censura da série, que se eu não me engano passava na TV Globinho. E mano, tanto que acabou a primeira temporada, eles não trouxeram mais temporadas, mesmo com todo o sucesso, preferiram abafar Yu-Gi-Oh! Pra lá e vamos seguir com outras coisas aqui. Eu inclusive tive as minhas cartas queimadas, né? Eu garanto pra vocês que não foi muito agradável, não. De todas essas polêmicas que eu vou citar, duas eu vivenciei, mano. Essa foi uma delas, a outra eu vou citar daqui a pouco. E vocês não têm ideia da proporção que isso era. Hoje animes quase ninguém nem manja. Na época, mano, todo mundo sabia o que era o Yu-Gi-Oh! Isso tomou uma proporção gigantesca no Brasil inteiro, por meses, vocês não fazem ideia. O próximo anime que eu vou citar aqui também já se envolveu em muitas polêmicas, já foi considerado do demônio também, entre diversas coisas, mas tiveram duas que, na minha opinião, são de grande destaque, por isso vou citá-las aqui. Eu falo do anime Pokémon. Ah, você já deve estar lembrando de muita coisa, né? Vamos lá, vamos por partes. A primeira polêmica veio de um episódio onde ia ter um concurso de biquínis, o que já não é muito bem aceito pelo fato de ser um anime infantil, mas ficou ainda mais intenso para as pessoas daquela época. Isso porque a equipe Rocket decidiu participar desse concurso. E aí vem o porém, como James participaria sendo homem? Realmente. A situação foi mais simples do que esperava. Ele apertou um botão e pronto, mano, os seus peitos cresceram de repente, como de uma mulher. O problema é que além dos peitos inflados, James também ganhou um corpo feminino. A polêmica foi muito grande ao redor dessa cena, mano, tanto que depois para outros países essa cena acabou sendo censurada e adaptada para a TV aberta, a TV, não sei, para qualquer TV que passou. Já que a mudança do personagem naquela época foi inaceitável, mano, a polêmica foi muito grande ao redor disso, principalmente por se tratar de um anime infantil, aí vem a galera falando que não pode, pá, vocês estão ligados. Já a segunda polêmica envolvendo Pokémon acabou sendo um pouquinho mais séria, só um pouquinho, só um pouquinho. E sim, vou falar do episódio que quase todos vocês já sabem, aquele episódio que causou convulsão em aproximadamente 700 crianças japonesas. Sim, um desenho fez isso. Imagina, mano, que você tá de boa em casa, passa, seu filho tá lá assistindo Pokémon, um desenho infantil, de boa, um anime infantil, né? Tá lá tranquilo, de repente você chega na sala, seu filho tá no chão, debatendo, babando, dando convulsão. Mas foi exatamente o que aconteceu. Em 16 de dezembro de 1997, o caos se instalou no Japão, devido ao episódio Denno Senti Porygon, ou em português, traduzido Porygon, o soldado cibernético. Nunca mais, nação, esse episódio foi exibido em qualquer TV do mundo. O alarde foi imenso, os maiores jornais do mundo cobriram o acontecimento e falaram sobre isso, inclusive aqui no BR. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. O que aconteceu na época é que o jogo de luzes, como vocês viram na explicação do Jornal Nacional, afetava algumas pessoas que eram sensíveis a isso, algumas pessoas que já tinham sensibilidade à epilepsia, e isso causava as convulsões, mano, ou seja, era algo real, algo da física, da biologia, da ciência. Mas você acha que no BR ia ficar só isso? Só na ciência? Claro que não, né, meus amigos? Claro que não. A galera tinha que falar que aquilo eram ações demoníacas que estavam fazendo as crianças pegar demônio, porque uma convulsão é muito similar ao que a igreja geralmente mostra como pegar demônio, então a galera encaixou tudo e falou, Pokémon é do demônio. É isso! E esse é o segundo ponto que eu vivi, mano. Eu tinha 9 anos na época, foi bem em uma época em que a Elma Chips fazia uma promoção em que você ganhava cartinhas e disputava. Meu Deus, eu amava aquilo, velho. Eu lembro com muita nostalgia disso. E eu tive minhas cartinhas queimadas.
É isso, minhas cartinhas foram queimadas, eu vivi isso também, eu tinha 9 anos de idade. É isso. E eu jamais poderia esquecer do anime que basicamente bombou animes aqui no país. Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Um anime que envolvia cosmos, signos, deuses do mundo, do submundo, Hades, demônios e tudo mais, jamais seria bem visto pelos religiosos, isso é fato. Mas a rejeição não apenas dos religiosos, mas de todos foi ainda mais intensa com algumas cenas em relação ao Shun, porque era normal, os adultos passavam e viam as crianças assistindo e pensavam, ah, o Shun é uma mulher, e saíam, os adultos não estavam assistindo, na mente deles era uma garota. E a polêmica já começou quando alguns adultos foram descobrindo que o Shun era homem, e isso já foi gerando polêmica, até que vamos para a cena mais famosa que vocês já devem estar imaginando, que é quando o Shun deita sobre o Yoga para esquentá-lo em uma posição aparentemente sexual e tudo mais. E como eu disse, religioso ou não, na época isso gerou uma grande polêmica. Eu tinha 4 anos, então eu não lembro exatamente como foi, por isso eu não coloquei essa entre aquelas que eu vivi, ela não lembro exatamente como foi, mas foi gigante a polêmica que a gente vê em todos os lugares comentando sobre isso, tanto que é uma cena marcante que ninguém esquece, cara. Pra provar toda essa polêmica envolvendo Cavaleiros do Zodíaco, em alguns países essa cena foi censurada, e não apenas essa, cenas com muito sangue, violência e outras cenas de nudez foram censuradas, excluídas, adaptadas em diversos países. E é isso aí, nação, espero que tenha curtido esse vídeo, foi um vídeo um pouco mais diferente de pesquisa, comentando com vocês polêmicas, mano, que aconteceram envolvendo animes, velho. É porque hoje a gente vê uma polêmica que envolve todos, mas geralmente é sobre outras coisas, Big Brother ou novela, mas anime, um anime movimentar o Brasil inteiro através de uma polêmica é algo que hoje parece até mentira, mas que na época aconteceu demais. Eu vivenciei essas duas que eu pude citar pra vocês. Tem outras coisas envolvendo o demônio e Dragon Ball, mas aí não é exatamente uma polêmica em algo específico, é uma polêmica que envolve o anime inteiro, que é do demônio, blá blá. Enfim, é isso aí, espero que tenha curtido, já se inscreva no canal, eu sei que você já se inscreveu, já te agradeço por isso, muito obrigado por ter se inscrito, e vai lá conferir o Fred Vlogs TV, e eu abrindo essa placa aqui de um jeito bem inusitado. Valeu, nação, cola que é nóis.